Imagine que existe um segredo muito especial, muitas vezes esquecido, que pode te aproximar mais de Deus. Essa prática é tão importante que até Jesus a fez antes de enfrentar grandes desafios. Jejuar não é só parar de comer, é uma maneira de se conectar mais profundamente com Deus. No livro de Mateus, na Bíblia, Jesus diz: quando jejuarem, não fique com cara triste para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu garanto que essas pessoas já ganharam sua recompensa. Mateus 6:16. Jesus está dizendo que o jejum é algo pessoal entre você e Deus, não algo para mostrar aos outros. Desde tempos antigos, muitas pessoas importantes obtiveram o jejum para ficarem mais claros e próximos de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, que mudou muita coisa na igreja, jejuava para limpar sua mente e meditar sobre a Bíblia. Isso mostra que jejuar não é algo novo, é uma prática antiga que ajuda as pessoas a se conectarem com Deus de maneira mais profunda. Do ponto de vista teológico, jejuar não é só abrir mão de comida, é como se fosse um presente para Deus, um sacrifício que mostra o desejo do seu coração. Cada grupo de cristãos pode ver o jejum de uma maneira um pouco diferente. Alguns acham que é para limpeza espiritual, outros acham que ajuda a orar por algo muito necessário. Essas diferentes visões ajudam a todos a entender melhor o significado do jejum e a encontrar um jeito que faça sentido para sua própria fé. Praticamente falando, você pode começar a jejuar pulando uma refeição e usando esse tempo para orar ou ler a Bíblia. Isso pode parecer um pequeno passo, mas pode trazer grandes mudanças espirituais. Ao mudar o foco do seu corpo para o seu espírito, você começa a entender melhor suas necessidades espirituais e o quanto depende de Deus. Porque, em um mundo onde tudo é em excesso, alguém escolheria viver a experiência do vazio? Vamos descobrir juntos o mistério do jejum, uma prática antiga que vai muito além da simples fome. No livro de Zacarias, Deus questiona o povo de Israel: quando jejuaram nos 5º e 7º meses, durante esses 70 anos, foi realmente por mim que vocês jejuaram? Zacarias 7:5. Essa pergunta nos faz pensar sobre o verdadeiro motivo do nosso jejum. Não é apenas uma questão de seguir rituais, mas sim de buscar uma conexão verdadeira e íntima com Deus. Ao longo dos séculos, grandes líderes espirituais escolheram o jejum como um caminho para purificar suas almas e ter conversas mais profundas com o divino. Agostinho, um famoso teólogo e filósofo, escreveu em suas confissões como a jejum o ajudou a lutar contra tentativas e a se aproximar mais de Deus. Seus relatos atravessam o tempo, mostrando como o jejum pode ser uma porta para transformações espirituais profundas. Do ponto de vista teológico, as várias tradições cristãs interpretam o jejum de formas diferentes. Alguns veem como preparação para grandes festas ou eventos importantes, enquanto outros veem como uma maneira contínua de mostrar humildade e dependência de Deus. Na prática, você pode começar a explorar o jejum escolhendo ficar sem comer durante uma refeição específica e dedicar esse tempo para meditação ou oração. Esse simples ato pode abrir novas perspectivas sobre suas necessidades espirituais e a suficiência de Deus em sua vida. Pergunto: como a prática do jejum poderia mudar sua percepção sobre necessidade e abundância? Essa reflexão não só provoca um exame pessoal, mas também nos convida a considerar o jejum como uma ponte entre nossa fé e nossas ações diárias. Além disso, o jejum se conecta com outros temas bíblicos importantes, como oração e arrependimento. Ao jejuar, não estamos apenas buscando ver Deus, mas também criando um coração quebrantado e humilde, preparado para obter as vitórias divinas. Este ato de renúncia nos ensina sobre sacrifício e redenção, temas centrais do Evangelho. Mas, enquanto exploramos esse caminho, qual é a única coisa que você nunca deve fazer ao jejuar? A resposta pode mudar a forma como você vê essa prática poderosa. A Bíblia nos adverte claramente em Mateus 6:16, onde Jesus instrui: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois eles desfiguram os seus rostos para mostrar aos homens que estão jejuando. Na verdade, digo que já recebi sua recompensa. Este aviso destaca a importância de manter o jejum como uma prática íntima e pessoal, longe dos olhares e da aprovação humana. Historicamente, muitas figuras importantes entenderam mal essa direção. Os fariseus, por exemplo, usavam o jejum para ganhar status social, não para buscar uma verdadeira comunhão com Deus. Em contraste, figuras como o profeta Daniel, que jejuou em segredo buscando sabedoria e entendimento divino, Daniel 10:2-3, mostram o poder transformador de um jejum específico dedicado. Em Mateus 6:17, Jesus dá um conselho alternativo: mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto.
Essa orientação nos diz para manter o jejum como algo entre você e Deus, longe dos olhares alheios. O jejum deve ser uma experiência pessoal e introspectiva, focada na renovação espiritual e na busca por uma conexão mais profunda com Deus. Isso destaca a importância de manter o jejum livre de qualquer vaidade externa. O jejum como prática não deve ser usado para ganhar admiração ou para mostrar espiritualidade. Em Isaías 58, 5-6, Deus questiona: é este o jejum que escolheu, que o homem só aflige a sua alma por um dia? Deus critica jejuns que são feitos como um mero ritual, sem a intenção correta, incentivando, em vez disso, um jejum que desencadeie ações de justiça e liberdade para os oprimidos. Esta passagem realça que o verdadeiro jejum deve ir além da abstinência alimentar. Assim, a prática do jejum deve refletir um coração genuíno e uma devoção autêntica, não uma demonstração superficial. A verdadeira disciplina do jejum se revela em um compromisso íntimo e discreto, focado em crescimento e reflexão espiritualismo. Como Zacarias 7, 5-6 nos ensina, a jejum deve ser realizada com o propósito de realmente buscar a Deus e não apenas cumprir uma tradição ou expectativa social. Portanto, ao abordarmos o jejum, devemos deixá-lo com corações puros e com interesse verdadeiro. Como descrito em Joel 2, 12-13, voltai para mim de todo o seu coração, com jejum. O profeta Joel enfatiza a necessidade de um retorno sincero a Deus através do jejum, um ato que deve ser acompanhado de arrependimento genuíno e busca de misericórdia pela divina. É esse o espírito que deve guiar nossa prática do jejum, transformando-o em um poderoso instrumento de renovação e espiritualismo. O jejum tem sido um pilar na vida de muitas figuras bíblicas, destacando-se como uma prática espiritual essencial para a preparação e purificação. Elias, por exemplo, jejuou por 40 dias e 40 noites enquanto viajava para o Monte Horebe, como descrito em 1 Reis 19, 8-12. Esse jejum o fortaleceu para o encontro com Deus, onde recebeu divinas específicas para sua missão. Este evento ilustra como o jejum pode preparar alguém para receber revelações e enfrentar desafios espirituais importantes. Então, ao pensar em jejum, lembre-se de que não é apenas um ato de se abster de comida, mas de entrar em um campo de batalha espiritual, onde as apostas são seu crescimento pessoal e revelações mais profundas de Deus. Imagine estar em uma encruzilhada espiritual. Um caminho leva a uma fé mais profunda e comunhão com Deus, forjada pela disciplina do jejum, o outro leva a oportunidades perdidas e estagnação espiritualismo. O jejum, conforme descrito em Isaías 58, 6-7, é uma prática que Deus escolheu para soltar as ligaduras da impiedade, desatar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos. Este caminho de jejum não é apenas uma abstinência de comida, mas um ato de liberação e renovação espiritualismo. O jejum autêntico nos desafia a renunciar ao que é temporal e abrir nossos corações para o eterno. Ao escolher este caminho, como Ana em 1 Samuel 1:11-15, que jejuou e orou no templo por um filho, estamos nos posicionando para um encontro mais íntimo com Deus. Ana não apenas jejuou, mas derramou sua alma diante do Senhor, marcando seu jejum com uma profunda expressão de fé e desejo por uma intervenção divina. Esse caminho de jejum e oração pode nos levar a um rejuvenescimento espiritual significativo. Como mencionado em Atos 13, 2-3, enquanto a igreja em Antioquia jejuava e adorava ao Senhor, o Espírito Santo falou, guiando-os a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Este momento de foco intensificado em Deus através do jejum foi crucial para receber direção e propósito claro para suas missões. Contrastando com o caminho do jejum, a escolha de ignorar essa prática espiritual pode levar a uma estagnação espiritual, onde o crescimento e a sensibilidade à voz de Deus são obscuros pela complacência e pelo materialismo.